Devocional Biblionauta, 2 de fevereiro. Leitura diária, Levítico 7 a Levítico 9. Tema da devocional: Cristo, o sumo sacerdote e seu povo sacerdotal. Levítico 7 finaliza a descrição da regulamentação das ofertas e sacrifício, a parte final do capítulo 7, e os capítulos 8 e 9 são voltados para o sacerdote. Capítulo 8 apresenta a ordenação de Arão e seus filhos, uma grande celebração, e o capítulo 9 mostra o início dos trabalhos sacerdotais. Para nós, é importante pensar sobre o significado de sacerdote e seu ministério. A palavra sacerdote, em hebraico kohen e grego hieros, significa aquele que serve nos atos sacerdotais e faz mediação entre os homens e Deus. Como verificado nos primeiros capítulos de Levíticos, na antiga aliança, o povo não poderia apresentar-se diretamente diante do Senhor e nem oferecer seus próprios sacrifícios. O povo se apresentava ao sacerdote com seu sacrifício, e era este que fazia a mediação e sacrifício, e fazia a intermediação entre o povo e o Senhor. O sacerdote era um mediador e intermediador entre Deus e os homens. O sistema sacerdotal da antiga aliança era um apontamento para Jesus Cristo, o pleno sumo sacerdote. Com a chegada e sacrifício de Jesus, o sistema sacrificial e sacerdotal já não tem mais necessidade de existir, pois ele é o perfeito sacrifício e perfeito sumo sacerdote. Podemos verificar os textos de Hebreus 7, dos 22 ao 27, diz o seguinte: Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus pecados e depois pelo pecado do povo. E ele fez isso de uma vez por toda, quando a si mesmo se ofereceu. Hebreus 8, do 1 ao 6 ainda diz: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, qual se assentou à direita do trono da majestade do céu e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também esse tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está no céu. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi lhe mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual é mediador é superior à antiga, sendo baseado em promessas superiores. O autor de Hebreus nos ensina que Jesus é o perfeito sumo sacerdote. Ele mesmo com seu sacrifício rasgou o véu e abriu um novo e vivo caminho para os santos dos santos. Dessa forma, na nova aliança, o povo de Deus, seus servos, não precisam de sacerdotes humanos como os de Arão, pois Cristo é o nosso sumo sacerdote, como diz Paulo em 1 Timóteo 2,5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Outra verdade é que o povo de Deus na nova aliança, os que estão em Cristo, o grande e perfeito sumo sacerdote, esse Cristo faz de seu povo um reino de sacerdotes. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 2,9 que somos um povo sacerdotal. Pedro não está dizendo que somos sacerdotes fazendo sacrifício como a descendência de Arão, mas que na nova aliança, o povo de Deus, que é a igreja, tem a missão sacerdotal de fazer mediação entre o povo sem Deus e o Senhor. Ou, dito de outra maneira, ao pregar o evangelho, a igreja, o povo de Deus, faz a mediação entre os homens perdidos e o Deus Santo. Portanto, Cristo é o nosso sumo sacerdote, e nele somos aceitos por Deus Pai. Nele temos acesso direto ao trono da graça e santo dos santos. Entremos na presença do Senhor com intrepidez, intimidade e reverência. Também em Jesus fomos feito um povo sacerdotal para, através da palavra de Deus,
levar ao Senhor aos homens perdidos desse mundo, missão que se cumpre no evangelismo e pregação. Que o Senhor abençoe o seu dia.